De olho na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. Bom dia, Assis Nascimento. Bom dia, Ricardo Gomes. Estamos iniciando nossa participação no programa De Olho na Cidade, aqui, produzido nos estúdios da Paraíso FM, que faz uma conexão com Fortaleza, na Rádio Assunção Cearense, dentro do programa A Hora da Notícia, sob o comando de Newton Mourão, ao lado de Vicente Alencar. E hoje contou com a participação luxuosa do Ricardo Oliveira. Bom dia a todos vocês, um abraço carinhoso. Como sempre, inicio o programa agradecendo especialmente aqueles que ajudaram a elevar a voz, a nossa voz, nas redes sociais, fazendo o partilhamento da nossa live, do nosso ao vivo aqui, nosso vídeo. Como o Elesbão de Castro, lá em Brasília, o Jesus Alves, o João Rodrigues de Itapipoca, o Francisco Edivar, o Olavo Souza, o Antônio José Loyola, o Ielano Forlan, o Wagner Viana e o Dacildo Mourão, o grande Dacildo Mourão, foi grande árbitro cearense. Bom dia para quem entrou em contato pelo WhatsApp, como o Rodrigues, o Kerson e o Dr. Paulo Nobre. E para quem já entrou aqui na timeline, Sargento Michel Mendonça, Dr. Paulo Roberto, o Gilardi Alves, Valíris Avelino, Antônio Cleilson, bom dia. Que programa maravilhoso. Muito obrigado, amigo. Por falar nisso, desde ontem, eu mandei até para o grupo, está também no meu Facebook. Eu entrei, tem o Catarse, que é uma plataforma de doações. Então, a gente quer pelo menos conquistar aí 100 ouvintes. Se 100 ouvintes doar R$30 por mês, o programa está mantido no ar com a independência e a inteligência que lhes são característicos. Então, a gente está atrás de patrocinador e quer contar com o apoio. Então, quem estava atrás, porque é uma burocracia, porque eu podia simplesmente divulgar aqui a minha conta, né? Mas é melhor por essa plataforma, porque na plataforma o próprio ouvinte vê quem já deu, quem não deu, se a gente já cumpriu a meta, então é mais transparente e dá menos trabalho, né? Então, é assim, é uma tentativa de colaboração, não custa muito, R$30, quem gosta do programa e quer mantê-lo por aqui, mantê-lo no ar, e dessa forma livre, né? Como a gente sempre se mostra aqui, né? Às vezes até a gente erra, né? Mas assim, a gente faz o máximo possível para ser o mais honesto possível, dentro sempre da nossa coerência, daquilo que a gente pensa. Às vezes muita gente quer dar pauta para a gente e não gosta do que a gente pensa, mas eu lamento, eu não vou mudar o meu pensamento para agradar você. Mas eu gostaria muito de ser agradável dentro daquilo que seja possível, mas serei sempre o que eu sou, senão não seria o Luciano Kleber. Tem gente que não gosta que eu critique a imprensa, não seria o Luciano Kleber. Eu acho que eu tenho um dever, uma missão de criticar, porque eu vejo muito erro dessa imprensa, e essa imprensa que não aceita o governo Bolsonaro de forma nenhuma. E muita gente fala, você é bolsominion, falem de mim o que quiser. Eu manterei sempre esse meu pensamento e defenderei sempre isso. E vou sempre respeitar o seu pensamento. Então, é sempre uma via de mão dupla. E, assim, o que me agrada mais é que a gente não ganha dinheiro aqui. É como se fosse uma missão mesmo. A gente acorda de madrugada, dá um trabalho, a gente dorme pouco, né? Mas eu faço isso como uma missão. Tenho isso como uma missão. Gosto de estar aqui, tenho responsabilidade, não faço isso com diletantismo, faço com prazer, mas não com diletantismo, que seria uma coisa amadorística. Procuro fazer da forma mais profissional possível o nosso programa, dentro das condições que a gente tem. A gente não tem uma produção por trás, né? É sempre só a gente mesmo fazendo aqui o possível para se manter no ar, coerente e tentando dar o melhor de qualidade para vocês dentro desse programa. Então, procura no meu Facebook, e quem é do grupo já mandei por aí, vou mandar hoje também na lista de transmissão, tem o link, você entra lá, vai ter um pequeno problema, eu sei que custa um pouquinho mais, você vai ter que se cadastrar, colocar seu nome, colocar seu e-mail, mas é só a primeira vez. É para transparências, tá, gente? Porque aí, cada um que for fazer a doação já sabe quanto é que tem ali de doação, quanto é que pode ajudar. Qualquer ajuda será bem-vinda. A gente faz assim, uma sugestão de, no mínimo, R$30. Mas, assim, se nós conseguirmos 100 pessoas ouvintes de R$30, a gente mantém um programa no ar. Se conseguir 10 de 300, é a mesma coisa. A gente tem uma meta mínima aí para se manter no ar. Bom, dito isso, eu quero dizer que hoje o Sobral Post traz uma matéria com balanço da quantidade de estupros registrados no Conselho Tutelar
de Sobral. E por falar nisso, houve agora no Bajara, né, mais um estupro. A gente tem que dar um basta nisso, a gente não pode calar. Toda vida que você cala, que você não quer se expor, ajuda a prosperar esses bandidos, esses tarados. Uma adolescente via sendo estuprada continuamente pelo tio, né, pelo marido da irmã da mãe da adolescente. E a mãe descobriu porque ela, com medo de o bandido, o monstro, ela também chamou de monstro, machucar o seu irmão, ela mantinha silêncio. E escreveu uma carta, porque se você manter um silêncio, você vai ser escravo sempre dessa dor. A melhor forma de se libertar, mesmo quando já aconteceu, é contar a história. Se você sofreu abuso, conte essa história para alguém de sua confiança. Conte para alguém. Não guarde só para si. Porque é uma forma de você lavar a sua alma, jogar para fora essa coisa ruim que tem dentro de você, que não é culpa sua. Não é culpa sua, você é vítima disso daí. E também serve para, de repente, uma pessoa te ajuda a fazer justiça. A que não fique um caso impune. Então, a mãe descobriu porque ela fez uma carta para uma coleguinha. Se abriu com a coleguinha que já não aguentava mais, né? Que ele continuava fazendo aquilo. Aí a mãe, uma hora lá, mexendo nas coisas da menina, na bolsa, encontrou essa carta. Aí conversou com a filha confessou, e ela foi para a polícia. É isso que tem que fazer. Os exames foram realizados, detectado que houve realmente agressão à garota. E agora a mãe está esperando que se faça a justiça. Assim como há uma fila de mães e pais em Sobral esperando pela justiça. Por que eu digo isso? Porque eu acho, pelo que eu tenho visto, as coisas, pelo menos aqui em Sobral, no que se refere ao combate aos crimes contra crianças e adolescentes, não é feito de forma profissional. É feito de forma amadorística. Eu digo isso de 3 casos que eu vejo aí. Primeiro, o prefeito, de forma irresponsável, a meu ver, vem para público, para a rádio, e diz que são casos isoladíssimos, que não há professores estupradores, que isso é exploração política e é coisa da oposição. Para mim, isso é de uma irresponsabilidade enorme, de grande dimensão. Depois, eu vejo aqui, numa entrevista ao GG Romão, o senhor promotor, doutor Plínio, dizendo que apenas 3 casos haviam sido protocolados pelo Conselho Tutelar da criança e do adolescente, na promotoria da criança, no Ministério Público. Um descompasso, porque nós havíamos feito até aquele momento ali o levantamento de 17 casos. Ontem, o repórter do Sobral Post foi lá no Conselho Tutelar e tem mais de 20 casos. Agora, o que é um descaso? Desde a primeira vez que eu entrei em contato com o Conselho Tutelar, fomos lá porque sabíamos que haveria uma coletiva sobre um abuso sexual, que estava muito recorrente na mídia, e o Conselho achou por bem fazer uma coletiva. Isso é bom, isso demonstra transparência. Desde a primeira vez que eu me encontrei com essas pessoas competentes e simpáticas, que eu as admiro no campo pessoal, mas eu não posso, como jornalista, fazer essa crítica. Eu não posso me calar diante do que eu vi. Então, desde o primeiro momento, eu pedi números. Eu queria entender o que é que estava havendo em Sobral. Por que em Sobral estava ocorrendo tanto caso no ambiente escolar? É um negócio esquisito. É diferente do que acontece no mundo inteiro. Então, eu pedi números ao Conselho Tutelar. Desde a primeira vez me disseram que havia problema com o computador e que me dariam depois. De lá para cá, esses números me foram negados. Não me foram fornecidos, pelo menos. O Sobral Post mandou um ofício, tendo em vista que a gente pediu os números. E sempre tinha uma conversa diferente. E os números nunca nos chegavam. Porque nós pedimos assim, me dê dos últimos 5 anos, para a gente ver o que é fazer uma evolução disso. No dia 7 de novembro, o Sobral Post enviou um ofício ao Conselho Tutelar. É muito curtinho o ofício, é muito simples. Diz só assim: prezados senhores, com base na Lei de Acesso à Informação, solicitamos deste colegiado as seguintes informações. 1.
quantidade de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes registrados por este colegiado nos últimos 5 anos. 2. Quantos destes casos foram cometidos no ambiente escolar? Assinado jornalista Silveira Rocha, chefe de reportagem do Sobral Post. Foi recebido pelo Conselho Tutelar no mesmo dia 7 de novembro de 2019, aqui por uma assinatura que eu não estou reconhecendo, mas sabe quem é. E, segundo a Lei de Acesso à Informação, o órgão tem, quando a informação não é muito complicada, tem 20 dias para responder. Hoje já temos mais de um mês e o Conselho não respondeu. Mas ontem nós fomos lá. O repórter foi lá e colheu os dados de 2019. O Conselho não soube ou não quis informar os dados nos anos anteriores. Isso revela duas coisas, são duas hipóteses. Se o Conselho não tem as informações, revela um descaso na gestão. Não tem gestão no Conselho Tutelar. Um Conselho Tutelar que não tem os números, o normal, e até assim pela transparência, termina o ano, o Conselho chama a imprensa ou divulga para a sociedade e faz um balanço de suas atividades. É o mínimo que pode fazer. Olha, durante o ano, nós somos 5 conselheiros, conta a sua situação até, né? Situação precária. Precária mesmo, né? Realizamos tantos procedimentos, tantos casos da entrada, tantos nós passamos para frente, fizemos isso, aquilo, outro, é o mínimo, números. E eu me lembro, numa conversa com os conselheiros, numa pauta de reivindicações com o prefeito Ivo Gomes, eu achei até que ele falou assim, fez chacota, mas eu estou entendendo. O pessoal pediu aumento de salário. E o prefeito disse, olha, eu quero documentos, quero que vocês me deem a produção de vocês. E o conselho não deu. E uma das pessoas com quem eu falei alegava o seguinte, olha, o que é que ele quer? É coisa sigilosa. Não. Não, senhor, não, senhora. Números não tem sigilo. Você tem que chegar para o prefeito e assim, olha como a coisa é, né? Chega, prefeito, nós somos gente bonita, gente boa, de coração, ajudamos as crianças, dê um aumento para nós. Não é assim que funciona. Você tem que mostrar, prefeito, nós somos só 5 pessoas, nós temos apenas um carro, é tanto de gasolina, é tanto para isso, para aquilo outro, nós realizamos tantos procedimentos, fizemos tanto isso, tal, tal, tal. Aí, com esses números, você convence o prefeito. Um prefeito técnico, profissional, um gestor, faz com base nisso daí. E diz as pessoas que eu vi, o prefeito não brincou. Sou nem louca para dar um reajuste para vocês. Não contem com isso. Segundo me disseram. Mas eu estou rindo, porque assim, como é pouco profissional. Então, se o conselho não tem esses números, fala muito mal do conselho. Ele conseguiu os números de 2019, porque nós estamos cobrando há muito tempo, e com frequência. Toda vida, quando eu me encontro com algum conselheiro, peço os números. Olha, cadê os números? Me arranja os números. O que é que falta para me dar esses números? São 20 e poucos casos, é fácil de contar. Fosse 270, sei lá, né? Mas são 20 e poucos, não chega a 30, não chega a 25 casos. E uma grande parte dentro do ambiente escolar. E o que a gente vai dizer é novo aumento, pode ter havido até um aumento de notificações. As pessoas, por causa até da imprensa, ficando mais conscientes de que devem agir. Porque o seu silêncio, o silêncio dos inocentes, é um grande filme sobre isso, né? O silêncio dos inocentes faz prosperar a atrocidade desses monstros. Eles se sentem protegidos por essa bolha de silêncio. Continuam a fazer. A não punição é um estímulo à continuidade dos delitos. Pois bem, aí chega o senhor lá e diz que só tinha 3 casos. Aí, nessa reunião, o conselho mostrou, não, há muitos mais casos, mostrou os documentos. Então, também não há um acompanhamento efetivo lá na promotoria. Estou citando aqui os 3 casos, tá? O executivo, que é o prefeito, com aquela declaração horrorosa, reiterada. Não pode se dizer,
não foi no calor ali de um improviso, de uma resposta não pensada. Não. Ele foi uma vez, foi uma segunda vez e tinha um discurso pronto. Nós também enviamos, para terminar o executivo, nós também enviamos um ofício dentro da lei de acesso à informação, né? É uma questão legal. Os órgãos são obrigados a fornecer essa informação, sob pena de prevaricar. Viu, Secretaria da Educação? Viu, Conselho Tutelar? Vocês são obrigados a nos responder, a responder a qualquer cidadão. A lei de acesso à informação é para que qualquer cidadão tenha acesso à informação, como diz a lei. É tautológico, é óbvio. Nós fizemos uma pergunta para a Secretaria da Educação, está em grau de recurso, porque a lei prevê isso, né? Quando a resposta não foi aquilo que foi pedido. Nós perguntamos quantos casos aconteceram no ambiente escolar para a Secretaria da Educação, e ela respondeu, foram casos isolados. Eu não pedi para ela fazer discurso. Ela poderia até fazer o discurso dela, mas ela tinha que me dar os números. Eu pedi números, eu pedi quantidade. E aí, no próprio site, né, você tem, a lei permite isso, né, você recorre. E quando, recorrendo, ela não me der, aí eu vou ter que entrar e dizer que a prefeitura prevaricou. Da mesma forma com o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar ontem disse para o repórter os números de 2019. Não sabe os números de 2018, nem 2017. Eu pedi os 5, o jornal pediu os 5 últimos números. Se o Conselho sabe e não quer informar, pior ainda. Então, nas duas hipóteses, ou o Conselho não tem, e aí demonstra que a sua gestão é precária, é pouco profissional. Que eficiência tem esse conselho? Olha, os órgãos públicos se valem sempre de números. As políticas públicas são pensadas e planejadas em cima de números. Senão a gente fica no achismo. Senão o prefeito, ao não ter números, fica dizendo essas barbaridades. E não vai dar atenção para o Conselho Tutelar. Até para a melhoria do Conselho Tutelar, vocês têm que ter esses números, muitos números. Quanto é que vocês gastaram de energia o ano passado? Será que vocês têm esses números? Quanto gastaram de água? Quanto gastaram com isso, aquilo outro? Tudo é número. Tudo é número. Na gestão, uma gestão sem números não é gestão. Quantos casos tem lá no Ministério Público? Quantos presos na cadeia? Imagina, ninguém tem esses números. Como pode? Então, faço de novo apelo ao Conselho Tutelar. Forneçam-nos esses números. Forneçam-nos. E, como eu disse ontem, né, disse que o doutor Plínio quer chamar a imprensa, que a imprensa está errada, porque está divulgando as coisas aí. A imprensa, por causa da imprensa, é que essas coisas estão andando. Porque a impressão que se dá, a impressão, é uma causa pela impunidade. Os casos precisam ser abafados. Há 3 casos que nós estamos investigando, e nós vamos saber, com o conselho ou sem o conselho, nós vamos atrás. E vamos notificar aqueles casos que a família queira. A família não querendo tem todo o direito. Fica lá na dela. Sofrer calada. É um direito. Ninguém vai mexer nesse direito. Mas nós sabemos pelo menos de 3 casos que estão sendo abafados. A denúncia é que os casos foram ao Conselho Tutelar e lá foram abafados. Nós vamos investigar isso daí. Tem um caso de um sindicalista, pelo menos, e de um professor de dança. Pessoas conhecidas na cidade. Pessoas com amigos poderosos. Foi a denúncia que não chegou. E nós estamos investigando. Então, queremos os números para dar as informações corretas.
E parece que Sobral não está acostumado com o jornalismo profissional. É tudo na base do gogó, na base do gogó. Diz uma coisa aqui, um pensamento aqui e acolá. E cada um tem direito à sua opinião, não tem direito aos seus próprios fatos. Então, o seu prefeito não pode dizer que não há casos, quando o conselho... É por isso que a gente precisa dos números oficiais, levantamentos oficiais. Porque diante dessa barbaridade que o prefeito diz, que é só um caso isolado, isoladíssimo, você contesta com os números. Está aqui o Conselho Tutelar dizendo quantos foram, quantos casos estão no Ministério Público, quantos inquéritos foram abertos. Isso é necessário. E aí virou para nós, eu quero agora, já me veio a ideia de fazer um documentário, né? Fazer um paper, um documento sobre isso daí. Queremos da delegacia saber quantos inquéritos foram realizados. Queremos saber do Ministério Público quantas denúncias foram apresentadas, quantos casos foram arquivados. E queremos saber do Conselho. E queremos um histórico. Como é que se dá durante os 5 anos? Como é que isso se deu? Então vamos ser mais profissionais. Cada um na sua. Eu estou fazendo a minha parte, como jornalista, como homem da imprensa, e querendo divulgar para a sociedade. Nós temos legitimidade para isso também. 6h22. Vou tomar uma água, esqueci de trazer água hoje. E volto daqui a pouco. O Natal é bem melhor aqui. 101,1 Paraíso FM. Sempre com você. O curso de medicina com a melhor nota do Brasil espera por você, porque seu futuro não pode esperar. Processo seletivo Medicina Unita 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo totalmente online e agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unita.edu.br/vestibulares ou ligue 88 3112 3500. Unita, grande, do tamanho dos seus sonhos. Natal de super ofertas Maccabi. Só no Natal de ofertas da Maccabi você compra sapateira multiuso ou cômoda a partir de 12 vezes de R$19,90 cada. E é sem entrada e sem nada de juros. Com a primeira parcela só lá para fevereiro de 2020. E tem mais. Toda a linha de móveis, colchões e estofados em 12 vezes sem juros. Com a primeira parcela só lá para fevereiro de 2020. E ainda é no carnê. Natal Maccabi, muito mais barato. Se quer qualidade, bom atendimento, vem pra Ótica H-Vision. Nas óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o 4º óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o 4º é grátis. É a promoção tamanho família das óticas H-Vision. Ótica H-Vision. Óculos sob medida pra você. O Grupo Promovi convida todos os seus associados e clientes para o sorteio da primeira das 15 motos da premiação de Natal, que será dia 28 de dezembro de 2019, a partir das 8h30 da manhã, na Praça de Cuba, em Sobral. Além do sorteio da primeira moto, serão sorteados ainda 100 prêmios extra. Teremos manicure, pedicure, cabeleireiro, profissionais da saúde, aferindo pressão arterial e fazendo teste de glicemia. E ainda muita animação com o Grupo de Seresta. Desejamos a todos um Natal com muita paz e saúde. 101,1 Paraíso FM. Aqui o seu Natal é mais legal. Muito mais legal. Feliz Natal. Estamos de volta pela Assunção Cearense, a Paraíso FM de Sobral, com o programa Hora da Notícia. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Luciano Melo, em Sobral, ouvindo o programa, Paulo Porfírio, o Luiz Carlos, o Simão Oliveira e o Luiz Carlos Ferrer. O Luiz Carlos Ferrer, lembrando que saiu o ranking aí dos times de futebol do Brasil, e o Ceará, o Vozão, está pela primeira vez entre os 20 melhores times brasileiros. O Fortaleza subiu bastante, mas ainda não está entre os 20. Acho que é a 23ª posição, 24ª. Depois vem Ferroviário, outros times, tal. O Guarani, lamentavelmente, no ranking cearense está
está no último lugar do ranking cearense. Nós temos que melhorar isso aí, né? Porque é um histórico, né? Agora que o Guarani está se levantando depois de uma longa e tenebrosa jornada, né? Bom dia também para o Gilberto Coutinho, dando um abraço para todos nós. O Kerson, já tinha falado dele, o Rodrigues. Aqui na timeline, o Gilardi, o Valíris, o Antônio Ivonete Marques, um bom dia, garota. A Bruna Fernandes, o Alesbão, Jaime Cândido, o Djalma Oliveira, Elano Forlan, Wagner Viana, Cristiano Maciel, um grande abraço. Leandros Bezerra, bom dia. Como falei ontem, é desorganização ou é politicagem para proteger nomes grandes? Está se referindo à história do Conselho Tutelar. Lúcia Vasconcelos, bom dia. Deus continue te abençoando e iluminando sua vida e a família. Bom dia, meu querido Tatá. Jaime Cândido, bom dia a todos. Isso é o papel do jornalista, informar e denunciar, respaldado pela verdade. É isso aí. José Basílio, bom dia. Josélio Lopes, um grande abraço, garoto. E o Wagner Viana, bom dia, Luciano. Tenho religião, mas creio em Deus. Não tenho religião, perdão. O Wagner Viana está dizendo que não tem religião, mas crê em Deus. Vejo constantes desrespeitosos à fé cristã, o que é uma coisa abominável. Recentemente, esse tal Porta dos Fundos gostaria que esse pessoal aqui no Brasil começasse a fazer o mesmo com Maomé. O próprio Papa chega muitas vezes a atacar a fé cristã. Entre as afirmações absurdas, chegou a dizer que a morte de Cristo foi um fracasso de Deus. Algo de muito errado por trás disso tudo. O Wagner, e eu não me lembro dessa história do fracasso, tá? Mas você está dizendo, eu não vi o Papa dizendo isso. E cuidado com os fake news, que às vezes as pessoas costumam dizer que outros disseram, né? Eu não vi. E eu costumo ver as coisas do Papa, certo? Não me passo em branco. Mas pode ser que essa tenha passado. Eu não creio que ele tenha dito isso. Antônio José Loyola, bom dia a todos os ouvintes da Hora da Notícia. Zélio Chaves, bom dia, Luciano. A morte de Cristo era o plano, é o desenho que ele fez. Ele veio sacrificar. Como é que seria fracasso, né? Talvez assim, o fracasso foi assim, ter criado essa humanidade aí. Podia até brincar com isso daí, né? Fracassou, criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha aí o que deu. Ninguém está querendo ser a imagem e semelhança. Para que foi dar o livre-arbítrio, né? Bom, o que ele está falando aí, o Porta dos Fundos fez uma coisa, e o Newton falou mais cedo, ele falou sobre o Monty Python. Monty Python era um grupo iconoclasta, cineastas lá britânico, do humor britânico, que fez um filme maravilhoso chamado A Vida de Brian. Esse filme foi durante muito tempo censurado, não passava censurado pela igreja na época que a igreja tinha esse poder. Igreja Católica. Tem nada a ver com Monty Python, nem no talento dos irmãos Monty Python, e muito menos na crítica, porque o que os irmãos Monty Python fizeram era a vida de Brian. Era um homem que foi confundido com Jesus Cristo. Nasceu no mesmo dia de Jesus Cristo. Não é spoiler, porque o filme é antiquíssimo, né? É até raro, difícil você encontrar um filme preto e branco. Eu tive dificuldade de encontrar. Mas é um filme maravilhoso, fantástico. Eu dei gargalhadas e não senti ofendido na minha fé cristã com o filme do Monty Python. Muito bem, é o Porfírio mandando aqui notícia do estupro lá de Ubajara, que eu já falei há pouco, né? A Vida de Praia, o homem que nasce, um cabra feio lá, um ator maravilhoso, né? A mãe dele é uma mãe assim, bem dessas controladoras, é feita por um homem. Então, ele nasce, no dia que ele nasce no mesmo dia de Cristo, e aí começa a brincadeira, é uma grande comédia, porque os reis magos erram, né? E vão a eles. Começa assim com essa graça. A mulher parindo lá, e chegam os reis magos, e ela muito mal-humorada, sentindo dores ainda, e põe para fora os reis magos, berrando com eles, né? Aí os reis magos, nós trouxemos presente. Ela, de volta, né? Aí daqui a pouco, os reis magos descobrem que tinham errado de personagem e voltam para pegar os presentes. Então, para você ter uma ideia da coisa, ela vai sendo engraçada o tempo todo, a partir daí. E a multidão, ele começa a fugir da polícia. Houve uma confusão lá,
ele começa a fugir da polícia e chega num ponto lá que tem uns caras fazendo pregações. Então, ele, para fugir da polícia, começa a fazer umas pregações, só de H, né? Que era, na verdade, era para disfarçar. O policial chega lá e ficou confuso. Não, não é esse cara, é esse que está pregando. E aí conquista seguidores com aquela pregação fake. E a partir daí tem uma multidão que vai atrás dele. E é engraçado que começa a faz uma brincadeira até com os partidos de esquerda naquela época, né? Porque a cada briga se formava um novo partido de oposição, né? No mundo inteiro. E lá também fazia isso, ele fazia essa brincadeira. Eu lembro de uma outra, só para terminar essa história do Monty Python, né? Que ele vai fugindo, correndo, com medo daquele povo todo lá, e ele corre para o deserto e cai num buraco onde tinha um eremita que tinha feito o voto de silêncio, né? Então ele cai em cima do cara, num calo, bate no cara, e o cara grita de dor e começa a dizer palavrão com ele. Um cara que vivia no deserto tinha feito voto de silêncio. Aí na hora que a população vem chegando, né, correndo, aí ele grita, né? Fazia 20 anos que eu não falava. Aí a multidão, milagre, milagre. Muito engraçado o filme. A Vida de Brian, que é uma paródia com outro filme que era A Vida de Cristo. Faziam essas paródias. Paródia engraçada, eu não senti ofensa na minha religião. O Portal, Porta dos Fundos, que no ano passado já tinha feito, ganhou até um prêmio. Já tinha feito uma brincadeira lá também com a religião. Fez uma agora que é mais ofensiva, né, a pessoas mais sensíveis. Eu não assisti, eu tenho a Netflix, não vou fechar a Netflix por causa disso, porque tem vários outros filmes que eu gosto. Eu assinei o abaixo-assinado contra, pedindo para a Netflix retirar, é o que eu pude fazer. Não vou assistir, e não queria nem comentar, mas não tem como não comentar. Então, ele coloca o Cristo, que é a primeira tentação de Cristo. Coloca o Cristo, quando vai para o deserto, volta com um cara meio estranho, insinuando uma relação homossexual. O Cristo gay. Olha só. Tudo bem, a liberdade deles. Para quem entende de espiritualidade, acredita, sabe que eles vão pagar por isso. O Estado é laico e não merece censura. Façam eles o que quiserem fazer. Busquem os adeptos da forma que quiserem buscar. Eu acho um absurdo, porque fere a sensibilidade de muitos cristãos. Então, é de graça. Então, apresenta Maria como um triângulo amoroso, né? É uma mulher de José, tem um filho de um outro. Faz coisas assim escabrosas que mexem realmente com a sensibilidade religiosa de algumas pessoas. Ontem, na Folha de São Paulo, no artigo que é engraçado, o Gregório Duvivier, que é um dos autores do Porta dos Fundos, foi o mesmo que disse um pouco antes, na Folha de São Paulo também, que ele despreza qualquer intelectual, artista, que não tenha feito uma crítica a Bolsonaro. Então, é um homem muito tolerante, para você ter uma ideia. Então, faz um artigo como se fosse Cristo escrevendo e tal, faz um gracejo, demonstra algumas ignorâncias bíblicas. E, ao lado, no artigo, tem uma ilustração. E a ilustração é a figura de um Cristo lá de barba, cabelos grandes, afeminado, fumando maconha, um cigarro de maconha, uma camisetinha com a estampa de Marx, um shortinho cor-de-rosa. Quer dizer, não precisa. Para que essas agressões todas? Por que essa iconoclastia toda contra símbolos religiosos? Aí eu faço como o Wagner Viana. Tentem fazer isso com Maomé. Então, nosso repúdio, deixo também aqui o meu repúdio, mais cedo o Newton falou sobre isso daí, está na Folha de São Paulo ontem, aqui o Estênio, bom dia, até que enfim a justiça começa a se adotar medidas que se adequam às novas políticas de desburocratização que o governo Bolsonaro implantou. Bom dia para Leila Albuquerque, Nivaldo Fernandes, e Paulo Porfírio, Osmar Mesquita e o João Cunha. Então, está lá, é a primeira tentação de Cristo. Então, se vocês quiserem, né, tem aí, só buscar no Google, abaixo-assinado, Tentação de Cristo, que quiser,
e façam um abaixo-assinado. Acho que a melhor forma que tem é o público dizer, não quero esse tipo de coisa. Fique lá para vocês. Bom dia, João Cunha, bom dia a todo mundo. Hoje, notícia aí na Assembleia, começou, né, a tramitar lá na Assembleia a reforma da Previdência do governador Camilo Santana nos mesmíssimos moldes da reforma da Previdência apresentada pela equipe econômica de Bolsonaro. Então, a equipe econômica de Camilo se espelhou porque sabe que está correto, porque sabe que é necessário. Ontem eu disse, olha, cadê os petistas? Estão lá caladinhos na Assembleia. O Elmano, para não dizer que não tinha o que falar, nós vamos fazer mudanças. Nós vamos propor mudanças. E aí o repórter pergunta, que mudanças? Ele não sabe. Vou propor mudanças. Isso daí é só assim, para não ter o que falar. Não, nós vamos propor audiências públicas e vamos propor mudanças. Que mudanças? O que é que tem de ruim? E o que é que de bom que você vai propor? Ele não sabe. Não sabe. E só assim, a primeira coisa que eu tinha clipado ontem, esse programa tem muita gente que gosta do Bolsonaro. Eu gosto do Bolsonaro. Mas vou criticá-lo sempre que for, assim como eu gosto das pessoas lá do Conselho Tutelar. Mas quando necessária a crítica, eu não vou me furtar. Então, assim como houve o repúdio, agressão, a sensibilidade religiosa de muitos lá com o Porta dos Fundos, ouça só agora, prepare o seu coração para o que disse o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Prepare o seu coração. Podia ser uma declaração vagabunda qualquer de alguém, mas é do presidente da OAB. Diz ele, quem apoia Bolsonaro tem desvio de caráter. Olha o que esse idiota está dizendo. 57 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. Todos têm desvio de caráter, segundo o rapazinho aqui da UAB. Quem apoia o governo Bolsonaro tem desvio de caráter. São ideias racistas, homofóbicas e machistas, os piores sentimentos da sociedade brasileira. Isso quem disse foi o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Quem apoia o governo Bolsonaro tem desvio de caráter. São ideias racistas, homofóbicas e machistas, os piores sentimentos da sociedade brasileira. Bolsonaro segue o manual do fascismo. Como é que um vagabundo desse vem dizer que eu tenho um desvio de caráter porque eu apoio o Bolsonaro? O apoio ao Bolsonaro se deve a uma resposta a um bandido que o senhor sempre apoiou, ladrão, corrupto, condenado 3 vezes. Isso é que é desvio de caráter. Desvio de caráter é apoiar bandidos, como faz o senhor Felipe Santa Cruz. Desvio de caráter é não querer que as pessoas sejam punidas, como o senhor Felipe Santa Cruz, que não quer a prisão depois da 2ª instância. Desvio de caráter é apoiar ladrão do povo brasileiro. Que não foi só ladrão de uma pessoa ou outra pessoa, não. Roubou todo o povo brasileiro. E o senhor apoia, senhor Felipe Santa Cruz. Rapaz, tem uma hora que a gente perde a paciência, né? Pois bem, aí o Elano, o que ele disse? Elmano, me perdoe, né? Elmano de Freitas afirmou que a orientação à bancada é provocar a audiência pública, ouvir os servidores e lutar para negociar mudanças na mensagem. Questionado especificamente sobre que mudanças serão essas, ele respondeu: estamos analisando a matéria e queremos ouvir as categorias para uma mediação. Isso demonstra o quê? Que, com todo respeito, doutor Camilo, o presidente levou 1 ano para aprovar essa reforma. O Camilo quer aprovar em menos de 20 dias. Fodão. E é prova também de uma assembleia subserviente, se fizesse aprovar. Eu sou favorável. Começo dizendo isso, eu sou favorável a isso daí. Eu lá votaria a favor dessa, na íntegra, a reforma da Previdência de Camilo. Mas é o momento de você, aí, quem é você mesmo? É humano.
que criticou ferozmente a reforma de Bolsonaro. E não critica a forma como o governo também quer implantar. Tá. Que houve muita discussão. Houve muita alteração na proposta inicial de Bolsonaro. Lembrem-se disso. Foi um ano em tramitação, 2 casas para apresentar, para discutir, para debater, audiências públicas várias, discussões bravas, embates duros. Aí, de repente, quer fazer aqui no Ceará sem embate, sem discussão, sem nada, sem que se mostre contraditório, sem que se aponte as contradições desses políticos. Políticos principalmente do PT, o governador Camilo do PT, e os seus parlamentares na Assembleia, e do PDT. O PDT fechou questão. Cadê André Figueiredo? Cadê Ciro Gomes? Cadê Cid Gomes? Tem que mandar fechar questão também contra a reforma de Camilo. Estou fazendo isso no plano retórico. Eu sou favorável à reforma de Camilo Santana. O que eu chamo a atenção é que essas pessoas têm 2 discursos, são discursos de ocasião, não têm convicções. Não queriam a reforma de Bolsonaro, porque esta reforma pode propiciar a retomada da economia brasileira. E se o país vier bem na economia, todos lucram, até Bolsonaro, que vai se reeleger. Então, isso eles não querem, preferem sacrificar a sociedade a ver um êxito de Bolsonaro. Prefere o descalabro na economia, que eles todos vão sofrer, a uma possível condição de reeleição de Bolsonaro. Que tipo de político é esse? Quero ver a cara deles. Quero ver do senador Cid Gomes fazendo discurso contra a reforma de Camilo Santana. Quero ver Ciro Gomes. Eu quero ver o PDT fechar a questão. Tentou expulsar a Tabata e alguns outros. E a Tabata demonstrou, olha, no próprio programa do partido, na campanha de Ciro, havia uma defesa da reforma previdenciária. Mas Ciro sempre diz, não esta. Toda vez que houve uma proposta de reforma, Ciro diz, sou favorável, mas não esta. Quero ver Ciro dizer que é favorável à reforma da Previdência também no Ceará, mas não esta. Porque esta, Ciro Gomes, é muito semelhante. É filhote. É réplica da reforma do Bolsonaro. Aí eles estão lá, coitado. O que é que vão dizer? O que é que vão fazer? O que é que nós vamos dizer? O que é que eu vou dizer? Está lá é por isso que daí o Elmano fica dizendo isso. Os outros estão calados, não sabem mesmo o que dizer. Aí o Elmano, nós vamos propor mudanças. Que mudanças, Elmano? Aí eu não sei. Então ele sabe que não presta, então. Né? Não, estou lendo ainda. Se está lendo ainda, como é que vai ter mudança se tu não sabe se é boa ou não? A resposta dele é horrorosa. Estamos analisando a matéria e queremos ouvir as categorias para uma mediação. E como é que tu diz que já vai propor mudanças se tu não sabe ainda, se está analisando? Olha o rasa, a superficialidade da coisa, como é tratado. Aí o jornal diz, do restante da bancada do PT, Acrísio Sena, Fernando Santana e Moisés Braz, não houve manifestação sobre o assunto em plenário. Todo mundo de bico calado. Aqueles vorazes oradores que se posicionaram contra a reforma de Bolsonaro, agora se calam diante da reforma de Camilo Santana. Que homens são esses? 6h45, dá tempo. Hoje foi manchete da Folha de São Paulo. Sim, foi aprovado ontem o pacote do Moro. Um pouco desidratado, não tem tudo, né? Mas alguma coisa passou. O problema, e passou também lá na comissão, que pode ser terminativa, isto é, sem precisar ir para o plenário, passou também o projeto lá que prevê a prisão em segunda instância. A não ser que alguém faça lá uns pedidos, já pode ir para a Câmara dos Deputados, sem precisar, em caráter terminativo, como se diz, que não precisaria ir ainda para o plenário. Mas os caras quem é a favor da bandidagem pode fazer algumas manobras ainda regimentais para levar para o plenário e aumentar
o prazo para decisão. Então, dentro desse combo que foi aprovado, até numa negociação, foi aprovada uma emenda da doutora Gleisi Hoffmann. Logo ela. Aquela que eu falei ontem aqui, que é uma coisa escabrosa. Aquelas emendas que agora são impositivas, apresentadas por parlamentares, vão direto para a prefeitura e não sofrerão o escrutínio, não sofrerão a fiscalização, nem do Tribunal de Contas, seja da União, seja do Estado, nem da Caixa Econômica. Olha só a temeridade. Deveria ser redobrada a fiscalização. O que essa moça fez passar ontem e os parlamentares apoiaram, não precisa fiscalizar. Olha, isso é uma brecha. E vem logo de quem? Gente acostumada com roubalheira, com corrupção, que é agente do PT. O PT não pode se excusar desse carinho, porque o seu governo, os seus governos no Planalto foram caracterizados pela maior roubalheira que já aconteceu no Brasil. De cabo a rabo. Vários próceres, né, como diz, várias autoridades parlamentares, políticos de alto calão do PT, denunciados, réus, e alguns até presos, condenados por corrupção. E aí passou. Agora as emendas parlamentares vão direto, olha que temeridade, para os prefeitos, sem que o Tribunal de Contas fiscalize, nem Caixa Econômica, ninguém. Tá bom, hein, esse negócio? Passou ontem. Bom dia para o Osmar Mesquita. Mudança com a Transvitor, aí fazendo propaganda. Estão precisando de patrocinador, viu? Transvitor. André Lima Ramos, que Deus abençoe a todos. Aristeu Henrique. Manchete. Sim, é o pacote. Só falar um pouquinho sobre o que passou no pacote. Foi aprovada a pena máxima, determina o aumento de tempo máximo de cumprimento de pena de 30 para 40 anos. Antigamente, o máximo que se cumpria de pena no Brasil era 30 anos, agora passa para 40. Arma restrita e homicídio amplia a pena em caso de assassinato com arma de fogo, de uso restrito ou proibido, de 6 vai para 20 anos. O pessoal que está aí, é bom, libera a arma, mas se for cometer crime, a penalidade é muito maior. E a pena passa a ser de 12 para 30 anos. Milícias, acusados de constituição de milícia, poderão ser julgados por vários criminais colegiados. Banco de dados, cria um banco de cadastrar armas de fogo e dados relacionados a projetos e outro para armazenar registros biométricos e impressões digitais, a tecnologia no combate à criminalidade. Presídios, autorização explícita para estados e Distrito Federal construírem presídios de segurança máxima. Gravação de advogado com preso, que era uma coisa maravilhosa, né? As facções estão financiando estudantes para fazer direito e serem advogados da facção. Seu leva e traz. Aí o Moro diz, não, vamos fazer direito. Vai para o parlatório, fala via telefone, gravação das conversas dele. Previa a gravação dos atendimentos entre preso e advogado. Pelo projeto aprovado, fica permitido o monitoramento apenas em presídio de segurança máxima e com autorização judicial. Os caras não querem, né? Foi retirada a segunda instância do projeto do Moro, né? E também o excludente de ilicitude, que o Maia, numa irresponsabilidade e numa desonestidade intelectual, disse que naqueles casos de Paraisópolis, os policiais não seriam investigados se tivesse passado o excludente de ilicitude. Duas burrices. Primeiro, os policiais não atiraram em ninguém, nem mataram ninguém. Segundo, não houve defesa. Não era indefesa, não houve defesa. Houve um pânico provocado pela ação dos policiais. E esse pânico provocou morte por pisoteamento. E aí sim, os policiais têm que ser investigados, porque o protocolo dele se mostrou desastroso. Não sabe atuar diante de multidão. Provocar essa morte de uma pessoa já seria um desastre. De 9 pessoas, o que se falar, né? Foi aprovado também um juiz de garantia, que é a criação de figura responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, diferente do juiz que dá a sentença
no caso. E os crimes virtuais, né, também estabelece que a pena para crimes contra a honra, como calúnia, difamação ou injúria cometidos na internet, poderá ser triplicada. Todo mundo acha que está ali, que a internet é uma selva, né? Um território de todos, pode fazer o que quiser. Não, a lei vai pegar vocês. Aristeu Nilton Mourão, bom dia, companheiro, paz e saúde, Deus abençoe você e família, Deus abençoe o programa da notícia. Contamos com ele, nossos estimados ouvintes. O Wagner Viana Só, quem votou contra a PEC da Gleice Hoffmann foi o senador Regufe e Eduardo Girão. Veja que meu voto foi correto, ele deve ter votado no Girão, né? Pois bem, hoje já correu muito, né? O tempo já foi embora. Mas a manchete, a Folha, enfim, conseguiu uma entrevista com o Moro. Para Moro, o STF ampliou percepção sobre corrupção. Por que ele diz isso? Na pesquisa agora de avaliação do governo, diz que a percepção que pode ter aumentado, o combate à corrupção não está sendo tão eficiente. Mas por quê? Soltou Lula, mas não sei quantas pessoas, né? Então, as pessoas têm a percepção que o Brasil, e aí joga para o Executivo, quando, na verdade, foi o STF que teve essa graça, né? Essa alegria de soltar a bandidagem. Outra notícia boa, Copom confirma previsões de taxa básica de juros cai a 4,5%. Caiu mais uma vez a taxa de juros básica, 4,5%, a menor de toda a série histórica. E outro lado bom na economia, só tem notícia boa por enquanto, a SP eleva perspectiva para a nota de crédito do Brasil. Então, decisão do STF sobre a segunda instância piorou percepção sobre corrupção no Brasil. Aí tem, em entrevista à Folha, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, responsabilizou a decisão do STF sobre a prisão para condenados em segunda instância pela percepção dos brasileiros de que o governo federal não atua como deve no combate à corrupção. O que aconteceu nesse período, para que essa percepção piorasse, foi a revogação do precedente da segunda instância. Isso implicou a soltura de pessoas condenadas, inclusive por corrupção. Então, as pessoas, às vezes, têm uma percepção geral e atribuem ao governo. É o que disse Moro, que é favorável à prisão em segunda instância. Foi perguntado para ele, né? Essa resposta dele aqui. O senhor poderia destacar um ponto negativo e um ponto positivo deste primeiro ano de ministro? Estabelecemos, responde ele, focar no combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção. Terminamos o ano com indicadores positivos. A última estatística, a gente teve diminuição de 22% de assassinatos em relação ao período do ano passado. Não é trivial. É um mérito compartilhado com os estados. Ele divide com os estados. De outra parte, embora tenhamos um avanço na pauta legislativa, com o projeto anticrime, levou mais tempo do que esperávamos. Fortalecemos a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, melhoramos o orçamento da pasta para 2020, instituímos um programa relevante nas fronteiras e, no combate ao crime organizado, intensificamos as transferências das lideranças para os presídios federais. Resumiu o que ele fez aí, né? Aí tem a pergunta, o senhor descarta ser vice? Ele descarta, o senhor se considera 100% Bolsonaro hoje? Ele diz, o que significa isso, né? O repórter, se o senhor está 100% com esse governo. Aí ele, sou um ministro do governo do presidente. Evidentemente, é possível dentro de um governo, entre ministros ou entre o ministro e o presidente, existirem divergências razoáveis sobre pontos específicos. Respondeu bem, né? Sobre as divergências, a gente percebe que o senhor evita alguns temas como o AI-5. Resposta do Moro. O AI-5 não é tema de governo. Isso, para mim, é um delírio. Não existe nenhuma perspectiva de medida autoritária. Mas como o senhor vê colegas de governo defendendo? Ninguém defendeu isso. O filho do presidente falou sobre isso, e o Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes faz uma declaração contra radicalismo e acabou sendo criticado exageradamente. Qual risco à democracia existe? Não existe. A democracia brasileira está consolidada. Eu comungo dessa ideia. O resto é mimimi, blá, 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 de gente querendo vender jornal. O senhor garante a permanência do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo? Não cabe esse tipo de posição. Dentro dos vários quadros do Ministério, a gente tem pessoas competentes fazendo seu trabalho. E aí, por aí vai. O pacote anticrime está passando no Congresso em alguns pontos principais que o senhor defendia. Foi uma derrota?
O projeto tem medidas muito importantes. A execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri, que tem potencial para trazer mais brevemente justiça para os casos de crime de sangue. Acredito piamente que reduzir a impunidade da criminalidade tem efeito na redução de crimes. E a gente está falando aqui de assassinatos. Nós temos também previsão da atuação de policiais disfarçados. A gente está falando do que é que foi aprovado, né? Um dos pontos, aí lá vai ele, né? Quer dizer, coisa ruim. Um dos pontos considerados ruins na pesquisa da Datafolha é o combate. Mas aquele já respondeu, aquele que disse que foi o Ministério, né? Mas a mesma pesquisa mostra que a maior parte da população acha que é justa a soltura do ex-presidente Lula após a decisão do STF. Não é contraditória essa relação que o senhor faz? Resposta do Moro. Veja, aí é a velha insistência do caso do ex-presidente. O ex-presidente foi condenado em várias instâncias. Ficou provado que se corrompeu. O álibi da defesa é que foi tudo uma armação do juiz de primeira instância. Mas a segunda instância condenou, a terceira instância condenou em mais de um processo. Então, é uma questão de prova. Ele foi condenado e por corrupção. É essa a situação do processo específico. O que levou as pessoas a fazer essa avaliação talvez seja o fato de entender que o período que ele cumpriu de pena já teria sido suficiente. Não ficou claro em que termos foi feita a indagação da pesquisa. A repórter insiste. Ainda sobre a questão de combate à corrupção, seu colega da Esplanada, ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, foi indiciado e denunciado por envolvimento. Gente, não dá mais tempo. A porta abriu aí, já me lembro que o tempo correu. É isso mesmo. São 6h05. A notícia, a entrevista do Moro, maravilhosa, está hoje na Folha de São Paulo. Responde muito bem a algumas armadilhas, algumas pegadinhas da Folha, né? E dizendo, bom, amanhã eu vou pegar alguns trechos menores, né? E garanto que amanhã em Fortaleza eu vou falar um pouco sobre isso daí. Antes disso, um abraço para o Wagner Viana, para o André Lima Ramos, uma vergonha essa PEC da Gleice Hoffmann, como sempre a esquerda desviando o dinheiro público, só basta os bilhões de reais que esses miseráveis roubaram da saúde, educação, segurança, lamentável. Zulene Jorgelande, bom dia, Luciano, aqui do Renato Parente, em Sobral. Valeu, Zulene, bom dia para você. Ney Carvalho também, bom dia. 6h58, hora de agradecer e desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense e a Paraíso FM. Aí na Assunção, vem aí Carioquinha com o seu Bom Dia Fortaleza, e aqui em Sobral, na Paraíso, retoma o comando do De Olho na Cidade, o meu querido Assis Nascimento, ao lado do seu Ricardo Gomes. A todos vocês, minha gratidão pela audiência, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Mais Natal pra você.